Então, hoje é dia 10/1/2023. A gente está fazendo uma expansão da Vilas em Rede. A Vilas em Rede é uma composição de vilas que não necessariamente precisam ser as vilas criadas aqui, criadas por nós. É um convite para que outras vilas, outros processos, com as suas particularidades, singularidades, com as suas criações, também entre nessa associação, nessa coletividade, para que a gente possa enriquecer as experiências entre todas e todos. Então, nós somos aqui, nós viemos de São Paulo, o Fábio, meu marido, veio da Argentina, e aí a gente morou em São Paulo bastante tempo. A gente tinha uma experiência muito boa em São Paulo, muito rica. A gente morava numa casa na Aclimação que tinha um galpão, onde a gente tinha o nosso espaço de teatro, de processos, onde muitas outras pessoas passavam por lá. E eu trabalhava em casa, depois que eu deixei de trabalhar numa escola de teatro, que eu também adorava trabalhar. Então, era uma vida em São Paulo bem satisfatória. Mas a gente teve um dia que a gente frequentava já Piracaia há bastante tempo, porque meus pais tinham um sítio aqui em Piracaia há mais de 30 anos, e a gente frequentava, mas raramente, porque estávamos sempre envolvidos ali com teatro, não tinha final de semana para fazer esse movimento. Mas aí, num Natal, em 2008, a gente veio para o sítio, e aí caminhou na estrada de cima, e quando eu vi uma terra, eu nunca tive vontade de sair de São Paulo. Aliás, eu podia sair de São Paulo para ir para Buenos Aires, Tóquio, Nova York, qualquer grande cidade para mim estava bom. Mas aí, quando a gente chegou e eu vi esse terreno, vi essa terra, uma terra que era um pasto, uma terra sem nenhuma árvore, sem nenhum tipo de atrativo, nenhuma sedução, mas ali eu tive uma sensação de que conversava comigo aquela experiência daquela terra. E eu tive a sensação assim, de estar na terra, de ver um processo bem intuitivo, bem de insight, nada racional, nada intelectual, mas de ver esse espaço, e parecia que combinava muito esse espaço com crianças. Eu tinha uma filha recém-nascida, uma outra filha de 2 anos e meio, um filho de 15 anos, e combinava muito todo esse movimento com crianças. E em São Paulo a gente tinha uma vida muito comunitária, como era uma casa que abrigava muitos artistas para processos artísticos. Às vezes essas pessoas precisavam de um lugar também para ficar. A gente recebia também pessoas de vários outros lugares, de outros países. Então, sempre foi um aprender a compartilhar, uma casa aberta, comunitária. Mas a gente tinha uma experiência ali de uma terra, uma propriedade privada, a decisão era nossa, e tudo isso que parece a coisa mais normal e comum, né? Mas quando a gente chegou nessa terra, e eu tive essa sensação intuitiva, por instinto, de um modo realmente nada racional, porque se pensasse 2 vezes eu não faria, veio essa necessidade de experimentar isso. O que é isso? Porque quando a gente tem um insight, a gente ou reprime ou arrisca, porque o insight atazana, ele não te deixa em paz, ele fica ali brotando em você, né? E eu resolvi arriscar, mesmo porque eu estava com 2 filhas pequenas, e eu achei que ia ser muito bom. Eu pedi 1 ano, na verdade, eu estava, né, nessa transição de sair de dar aula numa escola privada, de começar a trabalhar mais em casa, e eu pedi 1 ano de
sabático. E vim para cá, vim para o meio do mato. Acontece, sem saber exatamente o que a gente ia fazer aqui, né? Meu marido não veio imediatamente, porque ele é ator e tinha já compromissos com um filme que ele estava fazendo em São Paulo. Então, cheguei aqui com as meninas, a gente está pertinho de São Paulo, né? 90 quilômetros, estava muito fácil de ir e vir. E a primeira sensação que eu tive era de abrir o espaço para que outras pessoas aqui já vivendo em Piracaia, que a gente se reunisse e fizesse um movimento de troca mesmo, de vizinhos, de um apoiar a vida do outro. Então, eu abri às quintas-feiras, toda quinta-feira a casa estava aberta, um almoço comunitário, começaram por 2, 3 pessoas vindo e, em algum momento, começaram 100 pessoas virem. De fora de Piracaia, de outra cidade. Um dia chegou um ônibus de Manguaguá e a gente ficava aqui convivendo. Essa era uma necessidade muito grande que as pessoas tinham de... Isso já 2010, 2012... 2012 foi um ano que baqueou, né? Que todo mundo, as estruturas estavam bastante sensíveis. Então, a gente viu que o nosso movimento aqui seria com energia comunitária. Já era uma prática em São Paulo, aqui com a natureza, trazendo muito mais condições, e esse seria o movimento. Mas a gente se deu conta que nós não fomos criados para sermos comunitários, a gente foi criado para... com um neoliberalismo, com a individualidade, o individualismo, com os meus direitos, as minhas necessidades. Então, eu vi que era mais profunda a história. A gente precisaria realmente fazer uma mudança interna, não uma mudança externa, de vir para o meio do mato, de abrir a casa e as pessoas virem, e aí você vai administrando, quando cansa, você fecha as portas e fala, acabou a brincadeira, né? De entrar realmente num processo comunitário. E, para isso, a gente teria que se tornar outra pessoa, porque não dá para ser um ser comunitário sendo individualista. E nós fomos treinados para sermos individualistas. E isso também traz um monte de possibilidades, de ações, de responsabilidades, mas não caberia ser comunitário e individualista ao mesmo tempo. Então, como já era o meu processo pessoal, o meu trabalho, essa investigação da plasticidade do ser humano, da capacidade do humano se transformar, dessa investigação mesmo do que é essa experiência, eu fui muito pelo campo da biologia, com Humberto Maturana, pelo campo de Krishnamurti, pelo pensamento educacional, e, enfim, vários outros autores, filósofos, pensadores foram me alimentando. Então, a gente resolveu mergulhar na prática do ser comunitário. E essa prática a gente não tem referência. A gente até tem uma referência ancestral de tribos, a gente até tem um sonho, né? Todo mundo, quando tem um filho, fala assim, precisamos de uma tribo para criar uma criança. Mas, na verdade, o que a gente quer é gente para dar uma força, né? Criar uma tribo é outra coisa, criar uma tribo é muito mais entregar e muito mais participar dessa criação do que acomodar suas necessidades. Então, a gente começou desde lá, a gente criou primeiro como um nome Amalaia. Amalaia é um termo de uma das tribos ali da região da Argentina, que significa onde os milagres acontecem, porque é só um milagre para a gente se tornar comunitário. Então, a gente foi abençoado ali por esse nome, foi fazendo práticas, muita coisa aconteceu, muitos aprendizados, muitas conexões, muitas desconexões, mas o tempo todo só aumentava a confiança nesse caminho comunitário. Até que outras configurações foram acontecendo aqui,
e junto com essas mudanças a gente resolveu mudar o nome, apesar do maior carinho pelo nome, porque uma das práticas era não se fixar uma ideia, não se fixar um ideal, a uma estrutura. Então, a gente estava numa época que a gente plantava muito, estava o tempo todo, o tema era mudas, a palavra mais recorrente da gente era, foi buscar muda, já plantou a muda, já regou a muda, e aí com essa vontade de mudar sempre, de atualizar, a gente batizou de Muda, virou uma sigla, momento último de atualização, mas o nome era Muda. E nessa experiência do Muda, desse espaço aqui, foi ampliando e foi dando outras experiências comunitárias. Quando chegou a pandemia, a gente resolveu não, né? A gente acatou que tinha que fechar e ficamos aqui totalmente isolados. Mas algumas pessoas que precisavam de apoio nessa transição, aí, né, nesse susto que foi a pandemia, pediram abrigo e vieram para cá. E aí formamos uma pequena comunidade de algumas famílias que compunham as crianças, ex-casal, porque tanto o homem como a mulher queria ficar em companhia com a filha, mas eles não eram mais casados, mas vieram viver juntos. Então, várias composições aconteceram. E aí, 3 meses aqui, completamente isolados, a gente resolveu nem ir para a cidade fazer compras. Então, conforme foi acabando o nosso abastecimento aqui de comida, como a gente tem muita mandioca, a gente resolveu ficar especialista em mandioca e ficamos comendo mandioca de tudo quanto é jeito, assim, alta gastronomia, salgada, doce, inventada aqui e ali, e várias partes da mandioca. E aí, foi nessa experiência que realmente, talvez, né, provavelmente, certamente, com todo o processo que a gente já vinha cultivando, com essa experiência que a gente não tinha escolha de falar agora deu a brincadeira, não, a gente vai seguir aqui até precisar seguir. E então vamos mergulhar realmente numa experiência comunitária, né? Sem volta, nunca mais a vida será a mesma depois da pandemia, depois dessa experiência comunitária. E aí foi de uma alegria, foi de uma leveza perceber que algumas ferramentas práticas, experiências que a gente já vinha cultivando, elas funcionaram com outras pessoas que nem estavam aqui nesse processo com a gente cultivando. Chegaram aqui e funcionou. E isso foi trazendo um convívio que chegou a um lugar bem interessante, onde nós não tínhamos estatuto, não tínhamos um combinado ali fixo de coisas. O que a gente fazia a cada acontecimento, todo mundo estava disposto a olhar para aquilo da maneira com mais vontade possível de transmutar, da coisa entrar numa dissolução. Então, estava todo mundo com vontade disso. Então, todos os acontecimentos, né, compartilhar a cozinha, tinha onívoro, vegano, vegetariano, tinha gente fazendo jejum, era realmente um processo com uma diversidade enorme. Então, a primeira coisa que a gente teve bem claro é que não seríamos uma massa, a gente não ia se massificar, a gente ia continuar sustentando as singularidades. Então, a gente não preenchia de regras as nossas condutas, a gente abria espaço onde a conduta já não funcionava, não ressoava no processo comunitário. Então, a gente ia deixando de fazer. Foram 3 meses de renúncia, a gente ia renunciando, e cada renúncia um espaço se abria, uma respirada acontecia, uma atualização na relação, na percepção do outro. Depois de 3 meses que a coisa começou a ficar um pouco mais maleável, né, no processo da pandemia, né, com algum tipo de total ali ainda nos isolamentos, mas já transitando,
Algumas pessoas foram tomando outros rumos, né? Porque tinham outros movimentos na vida já, que foi pausado pela pandemia, mas que tinha ali uma sequência. Mas aí a gente gostou tanto da brincadeira que a gente resolveu abrir para quem quisesse passar 3 meses aqui com a gente. E a gente abriu. E as pessoas que chegavam não precisavam preencher nenhum requisito, não passava por entrevista, era por ressonância. A gente abriu e as pessoas iam chegando. Algumas eu conhecia, como a Leandra, que está aqui, veio fazer essa experiência com a gente, outras pessoas que eu conhecia, e outras eu nunca nem tinha visto, tinha gente de outro país. E a história era assim, a gente não vai se dar ao luxo de escolher com quem a gente convive ou não convive. A gente vai se dar ao luxo de ser capaz de estar à altura de conviver. Esse é o grande luxo, né? Então, essas pessoas chegavam, ficavam 3 meses aqui, na imersão, no isolamento. A gente manteve, né, um ano inteiro de isolamento. Então, essas pessoas chegaram, famílias, pessoas sozinhas, crianças. Aí acabava os 3 meses, a pessoa ia embora e abria vaga para outras pessoas chegarem, e assim foi até o final do ano. E depois dessa experiência de um ano inteiro, numa intensidade comunitária, com uma pandemia, né, gerando todas as questões que gerou em todos nós, a gente estava muito contente, assim, muito animados, muito se sentindo ser comunitários. E a gente não queria mais parar essa brincadeira. Mas queria dar autonomia para as pessoas construírem também o seu processo comunitário, porque quando as pessoas chegam aqui, já com a construção, né, a gente já estava aqui há bastante tempo, já trazendo a nossa experiência, quem chega se adapta. Claro que traz novidades, claro que cada um que chega a gente se transforma também, mas quem chega primeiro tem mais noção do todo, então tem mais ação sobre o todo. Então, a gente resolveu fazer um outro campo comunitário, que seria criar uma vila aqui do lado, encostado com a gente, mas com uma terra própria. E aí essas 10 pessoas, né, eu abri para 10 pessoas, porque eu achava que era um número sustentável ali para ocupar esse tamanho de terra, e ao mesmo tempo que eu daria conta de lidar com esse grupo. Então, essas pessoas, eu abri com esse convite, olha, eu estou iniciando uma vila, eu estou iniciando uma associação que vai ser dona da terra, que essas pessoas que vão participar dessa vila, essas pessoas vão comprar essa terra, a associação será a dona da terra, então não vai ter propriedade privada, e esses associados, eles vão que entraram com dinheiro para comprar a terra, eles vão ter o direito de construir uma pequena casa para poder ter o seu espaço privado, porém, a brincadeira, a experiência, o investimento, a energia vai ser para a vida comunitária. Então, a primeira coisa que vai ser construída, como a gente fez aqui, a primeira coisa que vai ser construída é a cozinha comunitária, banheiro comunitário, um espaço onde as pessoas possam já experimentar a comunidade. E aí, depois disso, ver se realmente é isso que você quer. Se você não quiser, falar, não é o que eu quero viver, você disponibiliza o seu título, né? A gente chamou de título porque a associação ela previa isso, né? As pessoas tinham título, burocraticamente falando. Você disponibilizaria o seu título, alguém que procurasse vir para a Vila 11 poderia comprar o título de você pelo preço que você pagou, pelo menos naquele ano a gente quis manter o mesmo valor, né? Para que não virasse uma especulação imobiliária. Então, ela vem pelo preço, pronto, você volta com o seu dinheiro e ganhou a experiência que teve. E tudo isso acordado de uma maneira que não gerava nenhum constrangimento de alguém falar assim, não é o que eu quero viver.
né? Não tinha nenhum constrangimento, não seria um fracasso não querer essa experiência, porque são tantas experiências na vida, né? Porque que alguma vai ser a única ou a melhor. Então, com esses acordos muito simples, você está vindo para uma experiência comunitária, essa experiência ela vem com um cuidado que eu me dispus, porque me dedico a isso, a fazer vivências onde a gente se relaciona de uma outra maneira, mas eu não digo a maneira que a gente se relaciona, a gente só vê onde estão as interferências, onde a gente não está se relacionando com o outro, a gente está se relacionando com o nosso passado, com o nosso trauma, com a nossa tristeza, e não com o outro. Então, são processos para que as pessoas se relacionem mesmo com o outro, e aí, estando à disposição, até que fosse necessário, e quando não fosse mais necessário, eu sairia desse lugar tranquilamente, sem apego. Então, com esse combinado muito simples, muito claro, assim, é esse o investimento, se você sair, é isso que vai acontecer, as coisas fluíram. Todos os outros combinados eram efeitos. Nenhum combinado veio antes da experiência. E toda experiência é única. Então, o efeito não servia de guia. Um combinado não servia de guia, servia de um registro. Né? Olha, a gente já viveu isso e a coisa se resolveu dessa maneira e aqui está o registro. Mas pode ser que a próxima vez que aconteça alguma outra coisa similar, tenha outra solução, né? Tem outro caminho, outro desfecho. Então, realmente, a gente estava disposto a viver a vida em relação e se transformar. Transformar esse ser individualista, neoliberalista, capitalista, tudo, democrático, socialista, comunista, tanto faz. Aquilo que você já tinha como título, você ia disponibilizar para a mudança. Para surgir o ser da natureza, o ser criador, o ser singular, o ser inventivo, sei lá que ser que vai surgir. Então, ninguém saía pensando a mesma coisa. Essa é uma relação que não massificava as pessoas. Então, elas não pensavam igual, elas não seguiam a mesma regra. A diversidade, como a natureza nos mostra, as diferenciações traz essa vida. É mais desafiador? Só é mais desafiador se eu estiver acreditando numa vida individualista, se eu estiver acreditando numa vida onde a gente cria regras para seguir essas regras. Mas se não for assim, por que seria mais desafiador eu ter uma conversa madura com alguém? Uma conversa responsável, uma conversa aberta, uma conversa que eu me disponho a me transformar e sei que o outro também está disposto a se transformar. Por que isso seria mais desafiador, né? Então, assim se fez a Vila 11, ela completou já 2 anos, eu já não preciso mais ter meu papel de iniciadora, eu já faço parte da Vilas em Rede, a Vila tem o seu funcionamento com as suas criações já sem precisar mesmo, apesar de eu estar sempre disponível, por ser esse meu trabalho, mas não precisa. E pronto, a gente estava bem feliz. Estamos aqui no Muda, com a nossa comunidade, o processo comunitário, vizinho da Vila 11, que é assim de uma alegria ir e vir e compartilhar. A gente faz os nossos almoços coletivos, as nossas festas, os nossos processos, e não estava tudo super bem. Até que a vizinha me liga e fala assim, sabe, eu vou vender a terra que é vizinha, né? que é cerca com cerca de vocês, e vocês têm prioridade na compra dessa terra. Ai, caramba, né? Tá bom, deixa eu caminhar um pouco aí pela terra, deixa eu olhar para ela, deixa eu ver o que é. Eu não tinha interesse nenhum e nem condições financeiras de aumentar o nosso sítio aqui, não tinha nenhuma necessidade disso.
Aí não tinha nenhuma dúvida, assim, não demorou nada para brotar. Ora, a próxima vila, né? Com outras experiências, com outras, com tudo outro, né? Não é mais do mesmo, não é repetir, não é reproduzir, é mais uma aventura. Então, lançamos a Vila Içá. E esse encontro aqui, a gente já lançou, tem um outro encontro do lançamento, que está aí no YouTube do Muda, que vai ficar esse aqui também. E esse encontro aqui é para compartilhar como é que tudo realmente é muito diferente. A Vila 11 estava sendo formada por pessoas, quando eu lancei ali, olha, no meio da pandemia, né? Então realmente estava todo mundo com uma necessidade muito à flor da pele. Ela foi composta por pessoas que já estavam aqui por perto. Com alguma exceção, tem exceção, mas a maioria do grupo ali eram pessoas que já estavam aqui, frequentavam as vivências, já tinha gente que já tinha participado desses outros 3 meses, gente que estava aqui muito próxima de nós, então não tinha idealização. Ou se tinha, era bem menor, porque estava aqui o tempo todo, né? Estava vendo, convivendo, experimentando. Então, ela se formou com esse grupo de pessoas e a gente já tinha um caminho juntos e fomos amadurecendo. Quando a Vila Içá foi lançada, também, né, por iniciativa minha, vou me responsabilizar pela formação desse grupo, pela compra da terra, pela associação que se forma e tal. E por isso, por estar ali praticando essa experiência de vida comunitária, apareceram pessoas também, tem gente que já está aqui, que, já, né, que tem uma intimidade, mas apareceu gente que nunca tinha vivido uma experiência aqui. Então, foi uma surpresa muito grata, porque a gente vê que é um movimento que não é exclusivo de algumas pessoas, de um pequeno grupo, não é um privilégio de poucos, já está sendo uma necessidade muito ampla esse movimento de mudança de perspectiva, de paradigma, de modo de se relacionar, de modo de estar nesse planeta, né? E então as pessoas foram chegando, algumas já chegando assim, e imediatamente, na mesma maneira que foi lançada, essas vilas são lançadas, que é por um insight, por uma intuição, por um instinto, pessoas chegaram com esse mesmo insight, intuição, instinto, e falou, eu estou dentro. Eu estou dentro. Não começou como geralmente a gente começa um processo comunitário. Vamos primeiro nos reunir, nos conhecer, criar estatuto, juntar essas pessoas, eventualmente comprar uma terra, aí brigar um pouco, aí refaz o grupo, e aí não começou, não é um plano dessa nossa mente especuladora, idealista, idealizadora, individualista, que busca o melhor para si. Então, ela realmente funciona de uma maneira muito diferente do que a gente já está acostumado, e foi muito comum eu ouvir das pessoas assim, mas e a garantia? De várias maneiras perguntam, e a garantia? Às vezes muito claramente, só, né, fala, e a garantia? E às vezes de uma maneira muito mais elaborada, que é assim, o que é que eu vou fazer se eu mudar para aí? É o seguinte, eu quero viver em comunidade, porque eu tenho filhos, não dou conta dos meus filhos sozinha, então eu preciso de um apoio para isso. Eu trabalho o dia inteiro e preciso de uma rede, então, e aí, vocês estão dispostos a me dar isso? Não, e sim, mas não, não é não é um lugar de sedução,
venha que vamos resolver a sua vida. É um campo aberto de possibilidades de que podemos, juntos, criarmos condições de termos essa rede que sonhamos, mas ninguém vai dar essa rede para ninguém. Inclusive, quando a gente faz um processo de abertura, então, por exemplo, você está ali numa situação típica, na cozinha. Você entra na cozinha comunitária, você vai lá cozinhar, você espera que a cozinha já esteja toda limpa, preparada para você cozinhar, e a cozinha não está limpa, não está preparada. E claro que isso causa coisas em nós. E o caminho menos eficiente seria, vamos fazer uma reunião para conversar sobre isso, vamos achar o culpado, vamos dar multa, enfim, qualquer caminho desse que a nossa mente, que busca soluções, buscaria para resolver a situação, seria criar mais um problema. E a maneira é não perder a oportunidade daquela experiência, mas não é uma oportunidade que poliana, né? Olha, que bom que você está tendo essa oportunidade. O que eu sinto quando eu vejo isso? E aquilo que eu sinto não está somente ligado àquela situação. Aquilo que eu sinto já está dentro de mim, já faz parte de mim. Aquilo que eu sinto um desrespeito, um desprezo, aquilo que eu sinto como uma tristeza, uma raiva por causa daquela situação, aquilo já me pertence. E aquilo eu estou carregando ao longo da minha vida, esse tipo de emoção. Então, ninguém vai dizer a solução. Se é você ir lá lavar a louça, se é você virar as costas e sair andando, se é brigar com alguém, se é pedir para o outro assumir. A gente não sabe qual é a solução, mas a gente sabe o quanto é importante poder olhar para isso que você está carregando e que está pesado e que está na hora de não carregar mais. E aí a gente entra nesse processo, que é um processo relativamente rápido. Rápido porque ele tem essa intensidade, mas pode ser que você tenha que fazer para o resto da vida certas experiências para transmutar. Não é sobre alcançar resultado, não é sobre alcançar resultado, é sobre viver um deslocamento em si. Então, ali a gente tem um processo. Acontece que essa pessoa, se ela virar e fala assim, olha, eu não quero saber de processo nenhum, a minha dor é problema meu, ninguém que mexa na minha dor, e o que eu quero realmente é um estatuto que diga que se alguém deixar a louça suja, vai acontecer isso, isso, aquilo. Então, não é um lugar comunitário que você quer, né? É um lugar já conhecido, que a gente já conhece. E que talvez se você tenha vivido isso na sua casa com mãe e pai, talvez você tenha vivido isso com um companheiro, uma companheira, enfim. Então, se a pessoa não quiser, não tem como viver a transformação. Então, a pessoa tem que estar disposta. Chegar, intuir. Primeiro é intuir, é ter o instinto, é ter a intuição, é ter o insight de falar, eu não tenho muito claro, não vou nem saber como contar isso para minha mãe e para o meu pai, não vou saber como contar isso para meus colegas de trabalho, não vou nem saber contar isso para as outras pessoas, porque assim, como eu não soube quando eu vim para cá. Mas e olha que não somos místicos aqui, mas é um chamado, é um lugar que você fala assim, me faz sentido, eu quero experimentar isso, eu quero experienciar. Com menos ilusão possível, mais desiludida possível. A desilusão não é uma salvação, não é qualquer coisa que você imagine. Você vai vir para se preparar para o inimaginável. Inclusive, talvez, muito provavelmente, para os momentos maravilhosos inimagináveis, para os momentos desafiadores inimagináveis. Para a vida, que é inimaginável, porque ela é impermanente, porque ela é imprevisível. Então, sem as ilusões, desiludido mesmo de que é salvação, de que isso vai ser melhor do que eu estou vivendo hoje, porque se você não mudar, você só vai mudar de cenário, você vai continuar sendo aquele em outro cenário. Então, com essa disposição
Primeiro começa por um insight, porque assim, realmente o máximo que a gente pode trazer é o mínimo de burocracia e dizer essa terra está no nome de uma associação, logo, pronto, essa terra pode ser destinada por aquilo que a associação está se propondo. Cada um que se associa a essa associação tem o direito ali registrado de usufruto, de construir a sua casa, de viver nesse processo comunitário, tem o direito de vender esse título para poder sair desse movimento. O resto a gente vai ter que criar e inventar. O resto a gente vai ter que experienciar. O resto a gente vai ter que ver o que é sustentável, o que é que faz realmente sentido. E sentido para quê? Sentido para você, para o outro, para a terra, para os animais, para a sociedade, para o planeta, para as estrelas. É uma experiência transpessoal que precisa da sua singularidade, diferenciando para enriquecer esse campo transpessoal. Então, essa experiência de ter recebido, eu estou aqui compartilhando, né? Tanto pessoas que já chegaram mais junto, tanto outras pessoas que já estão no movimento, que já estão assim, firmada, estamos junto, e eu sei que firmou por conta de um insight, por conta de uma intuição, por conta de um instinto, e não por conta de um acordo intelectual. Outras pessoas são traumatizadas com processos comunitários, porque viveu em processos comunitários como a gente vive em empresas, como a gente vive na nossa sociedade individualista, onde você ou obedece à lei ou vai contra a lei, e aí as consequências vão acontecendo, né? E outras pessoas desesperadas, olha, eu preciso do meu espaço privado, eu preciso de apoio com meus filhos, eu preciso sair de São Paulo, eu preciso... e chora, né? E chora porque entrou no burnout, entrou no limite. Então, está sendo muito rico ver essa manifestação, né, de o que faz uma pessoa se interessar por um processo comunitário. Então, eu queria abrir aqui para alguém que tem alguma pergunta, para alguém que queira contribuir com uma experiência, para quem se incomoda com o processo, seja... Queria abrir aqui para a gente entrar num diálogo, numa conversa. E se por acaso a gente entrar numa conversa e a pessoa não quiser que essa conversa fique gravada, né, e disponibilizada, a gente faz um corte, né? Então, fiquem à vontade de entrar nesse diálogo, né? Como é que chega isso a vocês? Eu posso compartilhar? Pode, Carla, obrigada. Não, primeiro eu queria dizer que eu participei com você de uma jornada de 2020 e desde então eu me senti muito distante assim, de tudo que você trouxe, né, das práticas, e aí recentemente eu te ouvi de novo, mas era um vídeo seu de 2013. E eu falei, caramba, né, tanta coisa já acontecia lá atrás, e te ouvindo de novo agora, né, agora em 2023, eu sinto que sempre quando eu te escuto é como se fosse realmente esse chamado de que vontade, que saudade, que desejo que eu tô de me reconectar com esse lugar de potência da vida, tipo, genuinamente. E ao mesmo tempo é como se vem uma outra força, né, que me diz não é possível.
Então, o que eu quero compartilhar aqui, né, e te agradecer é que todas as vezes que eu entro em encontro com você ou te escuto, eu resgato esse senso de possibilidade, me dá realmente uma coragem e uma energia de que é possível, é sim possível viver uma outra vida, é sim possível criar uma outra maneira da gente se relacionar. E por mais que eu ainda esteja nesse processo, né, de eu tenho um insight, tenho um chamado e não faço uma ação, eu sinto que pelo menos assim retomar a crença na possibilidade e trabalhar a minha imaginação de que é possível sim um mundo diferente é sempre um passinho em direção a uma possível ação que em algum momento acho que responde esse chamado. Então, queria só te agradecer. Obrigada, Carla. Você sabe que quando o insight vem, quando o instinto, a intuição vem, a gente só tem duas opções, ou reprimir ou arriscar, porque ela atazana, né? Ela fica ali te perturbando, falando, e aí, o que você vai fazer com isso, né? E tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu ritmo, e é isso, tá muito grata aí por partilhar essa experiência. Sim, me lembro de você lá em 2020, fizemos essa jornada de pandemia, né? Foi muito... Diga lá, Kaique. Oi, Ana, tudo bem? Prazer. Primeiro, queria agradecer por você estar compartilhando essa história aí maravilhosa. Eu vou ser breve aqui, uma coisa mais prática, né, dessa história que você está contando, da construção dessa nova vila. Eu tenho acompanhado através de amigos, a André e a Débora, que você conhece, a Débora está aqui, e aí eu queria te perguntar, né, bem direto, como é que está o processo, né? Não sei se você quer deixar isso mais para frente, quer deixar o pessoal compartilhar um pouco mais de histórias e tal, mas eu tenho interesse em entender, né, qual é o momento atual, né? Você contou aí a história, né, das pessoas que entraram já de cabeça, você falou no grupo de 10 pessoas, se é isso mesmo, como é que está isso? Queria entender, assim, né, de uma forma mais prática, e é isso, obrigado. Sim, a gente vai efetuar a compra dessa terra agora, eu espero que até fevereiro a gente consiga fazer a compra dessa terra. Para isso, cada participante vai entrar com 100 mil reais. Com esses 100 mil reais, a gente faz a compra da terra, faz e todo o trâmite burocrático. Se a gente não tiver até lá, esses 10 participantes, eu já tenho pessoas apoiadoras que vão emprestar esse dinheiro, que o restante, e elas recebem de volta quando outras pessoas entrarem para a vila, e é como comprasse o título dessa pessoa que está entrando para poder fazer acontecer. Essa primeira entrada dessas pessoas que estão entrando para fazer acontecer, ela pode ser tanto pessoas que vão efetivamente participar da construção do cotidiano dessa vila, nos seus tempos, na sua experiência, como pode ser pessoas que estão colocando e falando, olha, eu quero apoiar esse processo, o movimento, e ao longo desse ano, pela experiência da Vila 11 foi muito rápido, mas não sei, não posso prometer nada, mas aí ao longo desse ano entrariam novas pessoas para poder viver a experiência e poder restituir, né, esse investimento financeiro. Qualquer um, na verdade, pode sair a qualquer momento. A gente tem um acordo muito simples, muito claro, e sair não quer dizer, isso que é bem importante, né? Sair não quer dizer fracasso. Quer dizer que não é o que eu quero viver, não é a experiência que eu quero viver, né? Então, a gente está nesse momento. A gente ainda tem um espaço
tanto para pessoas que querem participar como pessoas que querem apoiar, e devemos, e aí me procura, né, me dá um alô, e devemos, em fevereiro, fazer a compra da terra, e com a compra da terra a gente quer fazer um processo que não o muda quando ele aconteceu, o foco primordial, essencial, prioritário e quase o único eram as relações. O resto tudo foi uma consequência as construções, as experiências, foram uma consequência das relações. Na Vila 11, além das relações, foi essa construção de uma vila, foi essa construção de um convívio, de um bem-estar, de uma multiplicidade, né? E agora, na Vila Içá, eu sinto que a gente ganhou fôlego para que, além das relações, que é sempre primordial, além da construção de uma vila, também tem um foco do olhar mais, de um planejamento do uso da terra, que a gente antes tenha se debruce bastante sobre que construção de casa, o que é moradia, que a gente se dê mais tempo para desenvolver um tema tão transformador, tão impactante, né? Que é o que é um lugar de moradia, o que é um lugar comunitário, qual é o visual. É uma terra muito sinuosa, muito bonita, ela é uma terra que parece que está sempre em movimento, porque da onde você anda, você vê outra paisagem, tem outra visão da terra. Então, o que cabe nessa terra, né? O que essa terra pede? Como embelezar essa terra e não deixar ela menos bela com nossa intervenção? Então, eu sinto que é um momento de conversar mais radicalmente com a terra, em relação às construções, ao modo de vida, um grande laboratório onde ninguém é cobaia, um grande laboratório onde conscientemente a gente quer se colocar nesse planeta de uma outra maneira, de uma maneira sustentável, de uma maneira amorosa, amigável, apoiadora, de um modo onde a gente possa concretizar aquilo que a gente já está sonhando. Estamos sonhando já, né? Tem sido muito sonhada essa maneira de viver, então. Assim estamos. Esse passo, como a gente vai caminhando passo a passo aqui juntos, e a pausa é um grande caminho também, esse primeiro momento estamos nos juntando para comprar terra. Segundo momento, a gente vai se juntar para ocupar essa terra da maneira mais inteligente e sustentável possível. E, enquanto isso, como a gente já tem estruturas aqui, as pessoas podem ter o apoio de se hospedar aqui, né, de estar aqui perto, de já ter a experiência comunitária. Então, a gente tem esse movimento que favorece, né? Tá, joia, obrigado. Obrigada a você. Oi, Ana. Oi. Vocês me ouvem? Sim. Tá cortando bastante para mim aqui. Uhum. A gente ouve bem. Tá todo mundo congelado, eu vou falar aqui. Pode falar. Agora eu te ouvi. Eu participei já de uns 6 processos assim comunitários, e todos eles morreram, né? Nesse momento onde as pessoas sentavam com as suas mentes para discutir quem
as regras, né, sobre essa cozinha, né? Vou usar esse exemplo que você deu aí. E nunca ninguém queria olhar, né, para essa questão de que eu chego ali naquele espaço desorganizado e o que eu sinto, né, com isso. E isso é meu, né? E, e aí, de alguma forma, eu entendi que quando a gente olha para o outro, a gente vê as nossas dores e a gente não vê o outro de verdade. E aí isso tem reverberado muito, assim, na criação dos meus filhos, né? E claro que eu sei que nesses processos que eu vivi, eu também estava lá, né? Eu também entendi que aquilo tudo era sobre mim, né? Era sobre o quanto talvez eu não estava pronta para esse processo que você destrinchou aí tão lindamente hoje. Mas tá todo mundo travado aqui para mim, mas eu queria muito agradecer, né? A possibilidade de te ouvir, de ouvir sobre essa construção. Eu tô aqui em Atibaia, bem pertinho, né? E tô vendo como que isso tudo, né, tem reverberado aqui dentro, de saber que existem pessoas, né, que também acham importante olhar para o sentir e entendem que não está fora, né, que está dentro. Então isso tem sido muito preenchedor para mim. Eu tenho consumido muito o conteúdo de vocês, né, nas redes e também o YouTube de vocês, né, e eu estou passando mais para agradecer mesmo, queria muito estar aqui junto e ouvir mais e mais sobre esses encontros em redes que são muito preenchedores mesmo. Muito agradecida. Obrigada, Arise. Obrigada pelas palavras e, sendo vizinha, vem qualquer momento aqui visitar a gente. Então, quero agradecer muito a presença, a participação, a escuta. E a gente tem feito muitos processos, alguns presenciais, então nada será como antes, né? Então, durante todo o processo pandêmico, quando a gente ainda não tinha, né, muitos recursos para lidar, a gente raramente fez encontros, os poucos que a gente fez eram encontros bem pequenos, e agora que a gente vai sentindo essa abertura e vai aprendendo a conviver, né, com toda essa experiência que a gente experimentou na pandemia, a gente vai ter alguns encontros aqui, então, provavelmente, alguns encontros fora. Esse final de semana vai ter um encontro em Nova Friburgo, em final de janeiro, no Vale do Capão, na Bahia, e no começo de fevereiro, em Salvador. E aí depois, provavelmente, devo lançar essa semana, no Carnaval vai ter um encontro, e depois, em março, tem um encontro de 4 dias aqui, maravilhoso, com a Ana Carolina, que já fez encontro aqui o ano passado, uma brasileira que mora na Turquia e que traz um processo muito voltada à alimentação, à fermentação, aos elementos da natureza. A gente está sempre abrindo encontros aqui que sejam experienciais, que a gente possa experimentar tudo isso, né? Que se fala, que é caminhar as nossas falas, que não seja um processo teórico. E aí vamos vendo como é que a gente em abril, tem o Entre é um encontro anárquico, onde durante a Páscoa as pessoas chegam aqui e o encontro se dá com a presença das pessoas, ele é criado a partir da presença das pessoas, um encontro muito querido nosso. E
E online os encontros têm sido mais fechados, porque realmente são assuntos que precisam de um mergulho, de uma profundidade. Chegou num lugar que não dá para cair de gaiato, porque pode atrapalhar mais do que ajudar certas experiências, né? Então, mas eventualmente vamos fazer encontros, em breve vou fazer um encontro sobre relação vincular aberto, que é para poder ir experimentando isso, experienciando, né? Todo esse movimento que a gente está aqui cultivando. Então, todo mundo muito bem-vindo a todos esses movimentos, esses processos, e podem entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, e aí seguimos. Estamos? Podemos? Muito grata. Que bom que vocês estiveram aqui apoiando esse movimento. Nos vemos em breve, então, estamos em contato. Obrigada, Ana.